Olá, eu sou Eduardo Garcia do blenderpower.com.br e seja bem-vindo a mais um tutorial. Achou que não ia ter mais tutorial, né? Achou errado. E dessa vez eu vou falar sobre o Krita. Krita foi o programa que eu utilizei para fazer essa pintura no vídeo passado. E eu acho que ele é muito útil para qualquer artista 3D atualmente. Ele não serve apenas para fazer esse tipo de pintura, ele serve muito bem para pintar texturas também. Ou também, talvez para retocar algum render, enfim. Ter um conhecimento de um programa desse tipo é muito útil. E nesse vídeo eu vou fazer um apanhado de todas as ferramentas do Krita, pelo menos as mais importantes para você poder dar seus primeiros passos dentro do programa. Antes de mais nada, o Krita ele é open source, significa que ele é gratuito para você baixar e começar a utilizar, né? Basta entrar em krita.org e clicar em Get Krita Now e fazer o download referente a seu sistema operacional. E se você tem alguns conhecimentos de programação, você pode até contribuir para o projeto, né? Porque ele é de código aberto e qualquer um pode contribuir. Então vá no krita.org, faça download do programa, né? E vamos seguir com o tutorial de pintura digital. Aqui estão uns exemplos muito interessantes. Clicando em Features dentro de Gallery, a gente tem alguns exemplos de alguns artistas que fazem trabalhos dentro do Krita. Como você pode ver, a gente tem arte de vários estilos diferentes, né? Ele é um programa bem vasto de ferramentas e você pode desenvolver o seu estilo dentro dele, né? Você não está obrigado a pintar de um único jeito. Você pode fazer arte para comic books, né? Para quadrinhos, ou tentar simular uma pintura tradicional. Enfim, inclusive tem uma arte aqui do David Revoil, porque eu acho que ele é francês. O artista responsável pelo concept art do Sintel, se eu não me engano. E foi através dele que eu conheci o Krita. Então chega de papo e vamos direto para o programa. Eu vou fechar o arquivo que eu tenho aqui aberto e vamos nos adentrar na interface. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um novo arquivo, né, para a gente começar a pintar. Você pode ir em File, New, ou simplesmente apertar Ctrl N no teclado. Aqui dentro de Custom Document, você vai criar as dimensões, né? Você vai criar o arquivo nas dimensões de sua escolha. O meu aqui está com 2000 pixels de largura e 2000 pixels de altura, né? Width e Height. Você ainda tem uns templates que você pode utilizar, vários templates aqui. Se você quiser já criar um papel, né, um tamanho A4, você pode utilizar esse template, por exemplo. Mas eu vou começar aqui com 2000 por 2000. Aqui eu posso definir algo mais complexo, como sistema de cores, profundidade de cores, mas eu vou deixar como padrão, né? RGB alpha, profundidade de 8 bits. E vou clicar em Create. Então, Ctrl N ou File New e a gente cria um novo arquivo. Aqui, talvez a ferramenta Brush já venha selecionada. Se você clicar nesse canvas, né, você já pode começar a sua pintura. Mas agora vamos destrinchar, né, a interface. A interface dele é dividida em 3 partes. A gente tem a toolbar, que fica aqui em cima, ou seja, a barra de ferramentas. A gente tem a toolbox, que fica aqui na esquerda, ou seja, a caixa de ferramentas. E a gente tem outra toolbox, que eu também gosto de chamar de sidebar, que fica na direita. Sidebar. Eu vou começar pela toolbox, porque é nela que tem a ferramenta principal do Krita, que é o brush. Deixa eu apagar esse layer, eu já vou mostrar para você a janela de layers. Então vamos na ferramenta, né, na caixa de ferramentas, a toolbox. Aqui a gente tem as ferramentas de seleção, texto, manuscrito, editor de gradiente, editor de padrão. Mas eu vou pular para a parte das ferramentas de brush, que começa aqui nesse ícone do pincel. O brush é o que faz a gente pintar dentro do programa. Ele é a ferramenta principal. Tudo gira em torno de brushes. Basicamente tudo, né, gira em torno dessa ferramenta. Com ela selecionada, a gente seleciona a cor aqui do lado e a gente consegue começar a pintura. E na toolbar, que fica aqui em cima, a gente tem como editar as principais funcionalidades desse brush. A gente tem o size, que aumenta e diminui o tamanho do brush. Eu vou deixar em 200 pixels, ele faz um traço mais grosso, 27 pixels, um traço bem mais fino. Eu tenho a opacidade, né? Se eu der Ctrl Z ele volta, igual todo programa. Eu tenho a opacidade, que regula a transparência desse brush. Ou seja, eu coloquei aqui em ponto 34, se eu aumentar aqui para ponto 66, ela vai ficar menos transparente. E se eu deixar em 100, né, um 1.0, ele vai deixar sem transparência nenhuma. Eu tenho a funcionalidade de ativar o modo borracha, ou seja, todo brush ele funciona em 2 modos diferentes, 2 modos básicos, que é o modo de adição de tinta e o modo de remoção, que é o modo borracha. Para ativar esse modo, basta apertar a tecla E.
que a gente liga e desliga o modo borracha. E se você abriu o Krita e notou que o brush está um pouco lento, eu recomendo que você vá em Settings, Configure Krita, abra a parte Display e desmarque a opção Canvas Graphics Acceleration. Fazendo isso, o brush fica inexplicavelmente mais rápido. E eu não sei porque isso acontece, né? Sendo que a aceleração gráfica deveria deixar ele mais rápido e não é o que acontece. Então, vai em Settings, Configure Krita, Display e desmarca Canvas Graphics Acceleration, que o brush do Krita vai ficar mais rápido. A gente vai utilizar essa aceleração gráfica mais adiante, mas agora, né, para pintura digital comum, recomendo que você desabilite. Continuando sobre os brushes, se eu clicar neste ícone, eu tenho como ver outros brushes que eu posso utilizar. Por exemplo, eu estou utilizando esse brush de caneta. Eu posso selecionar um airbrush desse aqui, que ele vai se comportar de um modo um pouco diferente. Veja que aqui em cima eu tenho listado a categoria desse brush. Talvez para você esteja mostrando all, ou seja, todos os brushes. E como você pode ver, o Krita tem uma vasta gama de brushes e cada um deles tem uma característica bem específica, né? Então a gente pode simplesmente escolher uma categoria aqui. Por exemplo, eu quero brushes do tipo smudge, ou seja, de borrar, eu quero selecionar essa espátula. E ele vai ter a característica de espalhar a cor. Eu tenho aqui um brush de espátula. É um brush um pouco mais sofisticado, né, do que os brushes normal de impressão de tinta, né, como, por exemplo, o airbrush que eu estou utilizando dentro da categoria Circle. Eu tenho uns brushes de sketch. Posso descer aqui na categoria Sketch e selecionar um lápis. Eu tenho um brush que simula a textura do lápis. Se eu deixar ele maior, você pode ver que ele simula uma textura de papel, como se estivesse passando, né, o grafite sobre um papel. Então aqui eu tenho a oportunidade de escolher vários brushes que o Krita nos proporciona, mas aqui no lado esquerdo eu ainda tenho a possibilidade de editar de forma mais profissional, de forma mais complexa cada funcionalidade dos brushes. Eu posso selecionar aqui o brush de pincel e trabalhar aqui todas as características desse brush individualmente. Se você tem algum conhecimento de edição de brushes, seja no Photoshop ou no GIMP, e quer tentar mexer aqui dentro desses brush engines, é aqui nessa janela, né? Eu posso selecionar um brush engine de Color Smudge, que tem o espalhamento de cor, e aqui editar, por exemplo, adicionar uma textura a ele, dentre outras funcionalidades. Então essas são as funcionalidades básicas do brush. Eu posso acessar elas aqui em cima, né? Aqui também no painel da sidebar, né? Na toolbox da sidebar do lado direito, eu tenho o Brush Presets, que eu tenho a mesma janela que eu tenho lá em cima na barra de ferramentas. Então eu posso selecionar a categoria do brush, quero um brush de caneta, que ele vai separar aqui para mim pela categoria que eu selecionei e eu vou poder utilizar esse brush. Aproveitando, ele tem uma janela de layers similar a qualquer programa de edição gráfica 2D, ou seja, Photoshop ou GIMP, que eu estou escondendo os layers, né, e criando um outro com esse ícone de mais aqui de adicionar um novo layer. Eu escondi os outros, mas eles estão aqui ainda. O que eu vou mostrar para você agora é esse grupo de ferramentas de brush. Aqui do lado esquerdo eu tenho um brush do tipo Line, ou seja, onde eu vou criar linhas com o brush que eu selecionei. Se eu selecionar outro brush aqui, por exemplo, do tipo Pixel Art, eu faço uma linha com esse brush que eu selecionei. Eu tenho o Square, que faz um quadrado. Eu tenho Circle, acho que é Circle o nome dele, ou Ellipse, deixa eu olhar. Ellipse Tool, que faz círculos com o brush que você selecionou. Eu tenho o Polygon, que faz um polígono, onde você vai clicando e ele vai desenhar com o brush que você está selecionado. Onde, quando eu fecho nesse polígono ou aperto Enter, ele faz o polígono para mim. Eu tenho o Polyline, que ele é diferente do polígono, ele não faz um elemento fechado, eu não preciso fechar ele. Basta eu fazer o desenho e apertar Enter no final, que ele vai desenhar o polígono, a linha que eu desenhei. Deixa eu ocultar esse layer e criar um outro. Eu tenho aqui a ferramenta de Bezier. A Bezier eu posso fazer curvas Bezier, ou seja, curvas suaves, onde eu clico e arrasto para fazer essas curvas. Eu tenho a opção de quebrar a curva, ou seja, eu vou fazer uma curva exatamente aqui. Eu clico, arrasto e com essa alça eu vou pressionar Alt antes de soltar o mouse ou a tablet. Vou apertar Alt e eu posso controlar essa alça para criar uma quebra aqui, né, uma curva bem quebrada. Assim eu faço, por exemplo, uma curva, né, de 90 graus exatamente. E no fim eu dou Enter, né, para ele desenhar todo o percurso para mim.
Depois eu tenho a ferramenta Freehand, que eu não acho ela muito útil, né? Você faz o desenho que você quer pintar antes, para depois o Krita calcular como seria o brush passando sobre esse caminho que você está fazendo. Eu não acho ela muito útil, mas tá aí para você. Eu tenho o Brush Dinâmico, que é a ferramenta Dynamic Brush, que fica aqui logo abaixo, onde eu posso dar algumas características para esse brush. Se você selecionar ele, vai ver que não vai mudar nada. Mas agora eu vou introduzir para você um novo painel chamado Tool Options, ou seja, opção da ferramenta. Aqui, quando você selecionar uma ferramenta do lado esquerdo, o Tool Options vai mudar completamente. E para essa ferramenta de Dynamic Brush, eu tenho a opção de aumentar a massa desse pincel. Aqui a opção Mass, eu posso aumentar e o pincel vai ficar mais pesado. Você vai sentir que você vai arrastar ele e ele não vai responder da mesma forma. Para que serve isso? Para você criar traços um pouco mais suaves, no sentido das curvaturas. E a última ferramenta do grupo de brushes, deixa eu apagar esse layer, adicionar um outro, é a ferramenta Multibrush. A Multibrush, quando você seleciona ela, ela vai criar essa cruz, né, na tela. E se você pintar em um desses quadrantes, ela vai reproduzir o que você pintou nos outros quadrantes também. Ele é muito útil para criar mandalas, né? Se você gosta de desenhar mandalas, essa ferramenta ela é bem interessante. E no Tool Options, né, eu percebo que já mudou completamente, porque cada ferramenta que você seleciona no painel de ferramentas da esquerda, você vai ter, né, a janela Tool Options de forma diferente. Se você perceber aqui, a simetria, para mim, está como 15. Então, o que você desenha aqui, ele vai reproduzir 15 vezes. Você pode mudar aqui a sua simetria para 4. Deixa eu mudar aqui para 4. E se você desenhar num quadrante, ele vai reproduzir nos 4 quadrantes. Recomendo você dar uma explorada nas Tool Options do Multibrush, porque ele é muito interessante em criar essas estruturas de flocos de neve, mandalas, flores, enfim. Essas são as ferramentas de brush, né? Você tem aqui, recapitulando, a principal configuração, que é tamanho, opacidade, ativar e desativar o modo borracha. Você tem as opções de selecionar outro pincel pré-determinado pelo Krita, e você tem a opção de entrar nas configurações mais complexas desse pincel, desse brush. Inclusive, aqui a gente tem uma prancheta para a gente testar as nossas configurações do pincel antes da gente utilizar ele na nossa pintura em si. Eu vou criar um novo layer aqui na janela de layers. Eu vou desabilitar esse aqui, né? Escondê-lo e adicionar um novo layer. Estamos no layer 8. Bom, que enquanto isso a gente vai aprendendo um pouco sobre layers, sobre camadas. E agora eu vou mostrar para você a ferramenta de Gradient, ou seja, degradê. Vou selecionar ela e agora eu posso pintar de uma cor para outra. Eu vou clicar aqui em cima e arrastar, ele vai criar uma linha e soltar. E veja que ele criou uma transição de preto para transparente, no caso branco, porque a nossa prancheta é branca. Mas se eu desabilitar aqui o Layer 1, veja que ele cria uma transição de preto para transparente. Eu posso alterar essas cores, se eu clicar aqui no Gradient Editor. Eu posso selecionar aqui um novo gradiente, por exemplo, esse gradiente aqui com um pouco mais colorido. Ou eu posso editar aqui o gradiente individualmente, né? Mais especificamente, eu posso alterar cada cor desse gradiente e a opacidade da mesma. Tem a ferramenta de Color Picker ou Color Selector Tool, que ela faz uma seleção da cor. Eu percebo que eu estou arrastando aqui a ferramenta de seleção de cor e ele está mudando aqui no canto superior direito a cor que está sendo selecionada. Por exemplo, se eu selecionar aqui a cor mais dourada e selecionar o brush novamente, eu vou pintar com essa cor dourada. Deixa eu selecionar o layer de cima. Eu vou pintar com essa cor dourada. Se eu clicar aqui na cor mais escura, eu vou passar a pintar com essa cor escura. E um atalho muito útil para você que está pintando alguns degradês, eu vou mostrar para você daqui a pouco, é que você pode acessar a ferramenta de seleção de cor com a tecla Ctrl. Então você está com o brush selecionado, aperta o Ctrl e clica na cor que você quer selecionar. E assim você vai passar a pintar com ela. Eu tenho a ferramenta balde de tinta, que espalha a cor de forma mais abrangente, né? Eu quero pintar essa estrutura, basta eu clicar. Vou selecionar uma cor diferente, vou selecionar um tom de azul e pintar essa estrutura de azul. No Tool Options tenho várias ferramentas, como por exemplo a Threshold. Eu posso limitar, se eu colocar 100 ele vai preencher tudo. Deixa eu dar Ctrl Z, e se eu colocar um valor muito baixo ele vai preencher só uma faixa de cor.
Lembrando que ele leva em consideração o layer atual. E se eu quiser mudar isso, eu mudo aqui para eu tiro essa limitação, né, limit to current layer, para ele enxergar essas limitações de onde ele tem que preencher baseado em todos os layers. Então, por exemplo, eu quero pintar todos os tons exatamente com essa coloração, né? Eu clico nela, ele vai pintar ela. Se eu quero abranger um pouco mais tons diferentes, eu aumento o threshold e ele vai abranger os tons diferentes. Eu vou pular agora para as ferramentas de seleção. As ferramentas de seleção são muito úteis, né? Eu tenho a seleção retangular, eu faço uma seleção, e com essa seleção eu posso fazer o que eu quiser, inclusive deletar, mover, com Ctrl T. Tem a seleção circular, ou elipse, né? Às vezes não é círculo. Eu tenho a seleção poligonal, onde eu vou clicando e fecho o polígono no fim, né? Voltando aqui para ele. Ou eu posso simplesmente apertar Enter, que ele fecha o polígono para mim. Eu tenho o Outline, ou a ferramenta de seleção de laço, né? Onde eu vou desenhando a seleção que eu quero fazer. Eu tenho a varinha mágica, que seleciona baseado nas cores. Então, se eu quero essa cor, ou eu quero essa cor, ele vai selecionar para mim. E no Tool Options eu tenho aqui a opção de Fuzziness, que é similar à opção Threshold do balde de tinta, onde eu vou abrangendo mais cores aqui, que eu quero selecionar com a varinha mágica. Tem a ferramenta de seleção de cores similares. Ele não se limita a uma ilha de seleção, né? Ele seleciona baseado em toda a prancheta, é bem parecido com a varinha mágica. E tem a seleção de Bezier também. Se eu apertar Ctrl Shift A, eu removo a seleção. Então, a ferramenta Bezier, eu vou desenhando, né, curvas Bezier, clicando e arrastando. Eu cliquei, arrastei, cliquei, arrastei, cliquei, arrastei, segurei Alt para mover a última alça. Vou quebrar essa linha aqui, soltei o mouse, soltei o Alt, e assim eu posso, né, desenhar formas Bezier e fechar no fim essa seleção. Depois das ferramentas de seleção, eu tenho um último grupinho aqui, que é a ferramenta de zoom, que ele faz exatamente o que se propõe, que é aumentar e diminuir o zoom. Se eu apertar Ctrl, ele vai diminuir. Se eu deixar normal, ele vai aumentar. Eu tenho a ferramenta de Move Tool, que ele vai mover a prancheta, ou canvas, enfim. Mas eu posso acessar essas duas ferramentas com atalhos, né, o que é bem útil para quem está pintando. Se eu estou com o brush selecionado, por exemplo, e eu estou aqui pintando, deixa eu selecionar um outro pincel do tipo Circle. Eu estou aqui pintando alegremente e eu quero aumentar e diminuir o zoom ou mover. Eu simplesmente aperto espaço, eu vou para a ferramenta de mover. Se eu soltar o espaço, ele volta para a ferramenta original, que no caso é o brush. E assim eu consigo, né, ter um controle. E para fazer o zoom, eu seguro o Ctrl, o espaço, clico e arrasto, né, para a esquerda ou para a direita, ou melhor, para cima e para baixo, para aumentar e diminuir esse zoom. Faltou esse grupo de ferramentas que eu vou mostrar para você agora. Primeiramente, eu vou selecionar todos os layers e vou excluí-los. Agora eu vou desenhar nesse layer 9. Deixa eu aumentar o zoom um pouquinho, selecionar o brush com B. Eu vou fazer um desenho aqui bem simples, né, um círculo para mostrar para você outro grupo de ferramentas. Essa é a ferramenta Move Tool, que ela faz só mover as coisas. Eu acesso ela através do atalho T. Se você posicionar o mouse sobre a ferramenta, você vai ver o nome da ferramenta e o atalho do teclado para acessar ela. E a ferramenta Move Tool faz o que? Ela só move as coisas. Quinto Options, eu tenho algumas opções. Eu posso mover aqui pixels individuais, se eu quero, posso especificar, né, se eu quero mover pixel por pixel, ou eu posso simplesmente clicar e arrastar o objeto. Do lado aqui eu tenho uma ferramenta um pouco mais complexa, que é a Move Tool, que é a ferramenta Transform. Ela também move, mas ela também deforma o objeto. Então, aqui em Tool Options eu tenho aqui a primeira opção, que é a opção Free, onde eu movo, onde eu mudo aqui o ponto de origem, e eu tenho a opção de mover e deformar os objetos em outras direções também. Então, eu tenho essa opção aqui. Eu tenho a ferramenta Perspective, onde eu faço uma espécie de rotação, né, com o objeto, onde eu posso mover cada uma dessas alças e forçar uma perspectiva, onde não tem. Eu tenho a ferramenta Warp, que ela cria pontos de deslocamento, onde eu posso clicar em cada um desses pontos e deformar eles individualmente. Eu posso subdividir aqui em mais pontos. É muito similar com a ferramenta Lattice do Blender, né, onde a gente tem uma grade e eu posso mover esses pontos para deformar o objeto que está dentro dela. Eu tenho a ferramenta Cage, que eu vou, por exemplo, eu crio uma gaiola
Fechando ela aqui, e aqui eu posso deformar o objeto aqui dentro. Depois eu tenho que clicar em Apply, né, para aplicar essa transformação. Deixa eu criar uma outra gaiola. Apply, cliquei em Reset e vou criar uma outra gaiola aqui. E assim, se eu mover os pontos, eu vou deformar esse objeto. A última ferramenta de transformação é o Liquify. Se você mexe com Photoshop, você já conhece o Liquify. Ele deforma utilizando um brush. Veja que eu altero o size, né, o tamanho do brush aqui. Eu esqueci de falar para você do atalho de aumentar e diminuir o brush, que é segurando o Shift, clicando e arrastando para a esquerda e para a direita. E assim eu posso clicar sobre o layer, né, e fazer uma deformação, como se eu estivesse deformando com um pincel. A primeira opção do Liquify é essa, né, mover os objetos. Eu tenho a opção de expandir e contrair. Eu clico, ele expande. Se eu segurar Ctrl, ele contrai. Eu tenho a opção de rotacionar, clicando anti-horário. Se eu segurar Ctrl, sentido horário. Tem a opção de mover lateralmente, né? Eu vou arrastando para baixo, ele move para a esquerda. Arrastando para cima, ele move para a direita. E tem a borracha, que vai apagar essas edições que eu fiz. Então, eu vou passando em cima e ele vai voltando à sua forma original. Bem, essas são as principais ferramentas do Krita, né? E a gente tem a seleção de cor, é claro. Aqui embaixo a gente tem os layers, né, que são as camadas. A gente tem os brush presets, que são os pincéis. A gente tem os tool options, que são opções, né, dependendo da ferramenta que você está selecionada. Então, eu recomendo você clicar em todas as ferramentas aqui e explorar as opções de cada ferramenta você mesmo. E a última coisa que eu quero mostrar para você, que vai ajudar em pintar texturas para o Blender, é o modo Warp. Eu vou apagar esse layer, deixar aqui com o layer 10, o próprio Krita já criou um novo layer para mim. E se eu apertar W, eu ativo esse modo Warp, mas eu tenho que reativar aquele modo OpenGL que a gente desativou no começo para o brush funcionar melhor, né? Eu vou ativar ele aqui novamente, Canvas Graphics Acceleration. Vou apertar W. E veja o que acontece. Assim eu crio texturas chamadas de tileable, que quando elas se repetem, você não vê uma diferença, né? Você não vê que as texturas estão se repetindo. Você vê ela como uma textura única. Então, nesse modo Warp, a gente consegue pintar texturas de tijolo, por exemplo, como eu estou fazendo aqui, onde a gente pinta apenas uma parte, e o próprio Krita se encarrega de fazer a transição, né, da esquerda para a direita, de cima e embaixo, de forma que se eu expandir essa textura, eu não vejo, né, aonde elas estão se encaixando. Por exemplo, eu utilizei o Krita para pintar essa textura, e se eu repetir ela na horizontal ou na vertical, deixa eu apertar W para você ver, você não vai ver aonde essa pintura, né, onde essas imagens se encaixam uma na outra. Aí dessa forma a gente aplica essa textura, que é só uma imagem bem pequena, e a gente não vê, né, onde ela está colando nela mesma, né? A gente tem ela dentro aqui do Blender, por exemplo, e a gente pode criar texturas de tijolos, de madeira, pedras, enfim, todo tipo de textura que você quer repetir ela e não quer que apareça aquelas marcas, né, mostrando que a textura está sendo repetida. Dessa forma a gente tem ela apresentada de forma contínua. Então, recapitulando aqui, para você ativar o Warp Tool para pintar suas texturas, você tem que habilitar aqui o OpenGL em Settings, Configure Krita, Display e habilitar o Canvas Graphics Acceleration, porque senão não vai funcionar. E se você estiver fazendo uma pintura normal, o Brush vai funcionar melhor se essa opção estiver desabilitada. Então vamos mostrar aqui para você, né? Se eu ativar o Warp Tool e pintar aqui nessa divisão, ele vai repetir aqui para mim no outro lado da textura. Deixa eu colocar uma cor mais forte aqui. Se eu desabilitar o W, veja que eu pintei aqui nessa extremidade e ele já fez a ligação com a outra extremidade. E, né, a gente vai repetir essa textura e a gente não vai ver onde fica essa ligação. Então esse é o Krita, eu espero que vocês tenham gostado. Para aprender mesmo sobre a ferramenta, eu recomendo que você faça o download lá em krita.org e vá testando ferramenta por ferramenta, abrindo a Tool Options, vendo que tipo de opção ela dá pra gente, e assim você vai se familiarizar mais. Lembrando que você pode bagunçar aqui à vontade, né? Depois é só deletar o layer, criar um novo layer, e assim aprendendo através da tentativa e erro. E qualquer dúvida, né, que eu puder ajudar, que eu puder responder em relação ao Krita, deixa aí nos comentários. Se eu puder ajudar, é claro que eu vou ajudar, né? Se eu puder responder a sua pergunta, a gente vai criando aí uma base de conhecimento. E se você acha que faltou falar alguma coisa sobre o Krita, também deixa aí embaixo, né? Vamos contribuir aqui para a gente criar uma base de conhecimento da ferramenta.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo, vai ter tutorial de 3D também. Eu tô preparando muita coisa ainda. E vejo vocês no próximo vídeo e falou!